Olá, carroneiro, carroneira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, mais um vídeo aqui do Tudo Sobre o Carrom. E nesse canal, nesses vídeos que a gente publica aqui toda semana, a gente vai estar discutindo qual é o caminho, qual é a rota que você tem que seguir para dominar definitivamente o carrom, né, destravar suas mãos e, com isso, tocar suas músicas preferidas o mais rápido possível, até um mês, mesmo se você estiver saindo do zero e, principalmente, sem precisar ler partitura. Tá bom? Eu sou Jadna Zimmermann, sou baterista e percussionista profissional e professora de música há mais de 20 anos. Então, como eu falei, o tema de hoje vão ser, aqui ó, vou mostrar para vocês vários acessórios, alguns dos acessórios, né, que eu tenho muitos nesses anos todos, né, que eu uso para tocar o carrom. E com isso eles vão fazer o que? Eles vão ajudar a completar o meu ritmo, né? Ou completar meu levado, meu groove, independente de como você queira chamar. Sendo assim, o ritmo ficando mais completo, o que você vai estar tocando, o que você vai estar fazendo, vai sempre parecer um pouco mais profissional, um pouco mais completo, né? Não vai parecer um ritmo aí esburacado. Então, é muito importante que depois, né, a gente já vai ver isso, que você tenha esse domínio, você possa sim, deve utilizar esses acessórios para ainda tocar carrom ainda mais bonito, ficar ainda mais lindo, tá? Agora, antes de a gente começar definitivamente aqui o conteúdo desse vídeo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque a gente publica vídeos quase todos os dias, vários durante a semana, 5, 6 vídeos, 7 vídeos durante a semana. Então, esse é o melhor lugar para você estar aqui. Dá um joia, dá um like e compartilha com alguém, que assim você me ajuda, né, a divulgar esse canal, me dá em troca aí essa sua contribuição e, claro, se inscreve para você não perder, né, todos os avisos, que a gente publica vídeos aqui, como eu falei, durante toda a semana. Então não perde não, um tempinho que você tiver, vem para cá, com certeza você vai ter sempre material novo, fresquinho para você. Então, bora lá pro vídeo, vamos começar a ver aqui como é que a gente pode aplicar esses instrumentos, esses acessórios, né, para o carrom, para deixar a nossa tocada ainda mais bonita, ainda mais profissional. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, sobre todos esses, né, acessórios maravilhosos que a gente pode falar, ter aqui do carrom, eu quero trazer o que vai fazer todo sentido para você agora no decorrer do vídeo, para que você possa entender o que significa acessório mesmo, a definição do acessório no Google. É o que? Ele vai te ajudar a complementar a parte principal, né? Ele vai ser um complemento, ele vai ser uma coisa adicional ao elemento principal, né? Seja ele, digamos assim, do ritmo ou, enfim, de uma roupa, enfim, onde você quer que você possa ter acessórios, né? Ou complementos, digamos assim. E para o carrom isso é extremamente importante, que vai pisar numa ferida, num calo bem importante de muita gente que tapa buraco através dos acessórios. Então, não sei se você faz isso, você já viu pessoas fazendo isso, se liga e fica atento aqui nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas, vou te mostrar várias coisas para que você consiga realmente fazer com que o acessório deixe o seu ritmo mais bonito, mais completo, mais profissional, né? Com que as pessoas queiram te ver tocando e tenham o maior prazer de escutar, porque eles vão ver que você está tocando esse instrumento aqui como ele merece, né? 100% do que ele tem capacidade de te dar, de te entregar. Então, continuando aqui, os acessórios que a gente tem para o carrom, a gente pode pensar que eles vieram, né, a gente tem eles vindos de 3 fontes diferentes, né? A primeira é que veio, claro, incorporada da própria percussão, né? Conforme a gente foi tocando, a gente eu comecei, né, o carrom eu comecei a tocar ele já há uns 20 anos atrás. Quando eu comecei a estudar esse instrumento, comprar esse instrumento, primeiro eu acabei estudando os ritmos afro-peruanos, né, que é a origem do carrom. Depois estudei um pouco de ritmos flamenco, que foi o outro grande visibilidade do carrom, outro boom do carrom, que foi na Espanha, né, com Paco de Lucia. Depois, claro, eu fui também para essa parte do rock, do pop, da balada, onde nos anos 90, né, com toda essa parte do pop rock, ele explodiu mesmo, né, porque todo mundo percebeu que ele poderia, ele faz muito bem a mesma função rítmica da bateria. Você fala, já, mas a bateria, tem um monte de tom para fazer virada, tem prato, beleza. Aí você tem esses extras da bateria, mas o coração da bateria mesmo, você tocar direito, é você tocar bumbo, caixa e contratempo bem tocado. Se você fizer isso bem, cara, aí depois você vai botando viradas, pratos, enfim. Só que o groove
né? A levada mesmo tá ali essas três partes da bateria. E essas três partes você pode trazer aqui para o cajón com maestria, lindamente. Você pode tocar ele aqui, tocando ele direito, né? E não só aquele feijão com arroz de uma mão no grave e outra agudo. Ó, tipo rock, né? Que a galera toca isso aqui. Além de tocar assim duro, né? Ainda toca às vezes 10 músicas do mesmo jeito. Então, depois disso, como eu falei, realmente teve esse boom dos anos 90. Estudei muito cajón. Nessa época eu tocava bastante também. Fazia shows acústicos, tocava em shows menores em bares, né? Tinha vários tipos de apresentação com grupos de percussão. E, claro, depois o caminho normal é a gente trazer ele para os ritmos brasileiros, né? Que ele pode tocar, pode adaptar de maneira muito maneira todos os ritmos que a gente tem no Brasil, e fica maravilhoso para o cajón. E é claro que, se você puder depois trazer também acessórios para complementar todos esses ritmos que eu falei, né, do pop, do rock, enfim, dos ritmos brasileiros, você vai deixar o teu ritmo ainda mais bonito, com uma identidade ainda mais maneira, mais agradável, mais gostoso de ser escutado pelas pessoas. Só que, lembra da definição que eu te falei agora, não encher linguiça, é você sacar bem o principal, tocar bem a parte principal e trazer eles como um complemento, uma coisa adicional. E aí nesse trajeto, se você for pensar, o primeiro lugar que a gente trouxe, né, esses acessórios foi da própria percussão. Quando a gente estuda vários instrumentos de percussão, não sei se esse é o teu caso, às vezes você também só está tocando cajón agora, mas quando você é percussionista e estuda vários instrumentos, você estuda essa parte toda rítmica, cultural, digamos assim, falando do Brasil agora, de todos os estados, e dentro de cada ritmo, quais são os instrumentos que você pode tocar ali, né, dentro daquele ritmo. Você vai estudar samba reggae, então você vai ter que estudar essa rítmica aí dos surdos, né, dos repiques, do timbal, enfim. Você vai estudar maracatu, você vai estudar as alfaias, você vai estudar o gongue, o chequerê, você vai estudar samba, você vai estudar surdo, tantã, pandeiro, né, se for um samba mais de roda, samba enredo, aí tem já, né, caixa, tamborim e assim por diante. Então a gente vai estudando não só o ritmo, mas todos esses instrumentos que fazem parte desse ritmo. E quando a gente traz para o cajón, aí que está o grande detalhe, o grande pulo do gato, que é você conseguir fazer esse resumo, só que você conseguir trazer também com isso a sua identidade, a identidade daquele ritmo. A sua identidade não, a identidade daquele ritmo. Que ele tem aquele DNA muito característico. E você escuta e fala, não, pô, isso aí é um jexá, isso é samba, isso é maracatu, isso é capoeira, isso, enfim, né? Samba de roda. Você consiga escutar e identificar por essa identidade, por esse resumo bem feito, que ritmo que você está falando com isso. E aí, galera, o que acontece? Automaticamente, a gente como percussionista, a gente começou a querer trazer acessórios para complementar o ritmo. Por exemplo, você vai tocar jexá. Outra célula, né? Essa aqui é mais normal. Por exemplo, só que o jexá, aqui eu fiz um dos tambores, depois eu fiz um outro tambor levando para o ritmo do agogô. O jexá, por exemplo, você pode tocar ele com chocalho no teu pé. Então fica. Para pum tudum pa pum pum para pum pum pa pum pum tara tum tudum ta tam pum pum ta. Esse ritmo que eu estava fazendo aqui agora com a boca é o agogô. A gente tem esse chocalho que dentro do jexá ele tem essa marcação muito forte, né, no tempo, no pulso. E você pode fazer um dos tambores aqui no cajón, né? Então você pode complementar. Outro, por exemplo, outra possibilidade de a gente fazer isso aqui é você usar o cachixi, né? Ou se você quiser dobrar, ó, o pé e o cachixi, né? Você pode usar também, uma possibilidade, dependendo do que você está tocando a música, que é colorido diferente, toca um jexá com chocalho no pé, outro jexá com cachixi. Esse chocalho aqui de pé, ele é um chocalho já que foi baseado nesse mesmo construtor do cachixi, o Marco China, baseado nas gungas do Congado Mineiro. Lá você tem as latinhas, aqui ele fez com os cachixis para que a gente pudesse colocar no pé,
né? Então, essa foi a minha primeira, eu acho que assim como todos os percussionistas, muitos carroneiros, a gente pegou, trouxe da percussão para o nosso universo, para a gente poder fazer esse resumo qualificado dos ritmos e que você pudesse deixar eles mais completos, mais bonitos mesmo de se escutar. Depois, o que acontece? Como eu falei, se você for pensar em música pop rock, a gente trouxe o quê? Da bateria. E aí, claro, os bateristas, ou esse universo da bateria, primeira coisa que ele fez pra gente foi trazer a vassourinha, né? Que eu acho que é um dos primeiros acessórios que muita gente compra, né? Quando compra o carrom, às vezes até já vem de brinde, enfim, por diante. Mas não adianta você comprar o carrom, não saber tocar e já querer tocar com a vassourinha. Já tive vários alunos que faziam isso, e quando eu falei, beleza, então agora tira a vassourinha e toca o ritmo principal. Como a gente acabou de falar aquela definição, toca o ritmo principal e só com as mãos. Ficava horrível, ficava buraco, não ficava bacana, né? Então a pessoa, ao invés de usar isso como um complemento, né, esse acessório, esse adicional, ele mascarou ali uma dificuldade de coordenação das mãos para deixar uma mão parada e fazer outra mão com a vassourinha. Então fica legal isso. E nessa parte da bateria a gente trouxe as vassourinhas de nylon, também a vassourinha de aço, né, que elas vão ter timbres diferentes, né, mas a de aço você tem que tomar cuidado para não machucar aqui o teu tampo do carrom, você tem que saber tocar legal. E essa de nylon aqui eu usei muito, já tem uns 20 anos essa minha vassourinha aqui de guerra. Por quê? Como eu falei, quando a gente foi tocar pop rock, fazia bar, essas coisas assim, a primeira coisa era pensar nesse subdivisão legal, nesse swing que o próprio hi-hat pode dar, que a gente faz também com as notas fantasma. Então fica, por exemplo, né? Você está fazendo aqui, você pode fazer esse, ó, outras condições, ou tudo bem reto, pode ser aqui, né? Ó, retinho, certo? Ou como a gente fazia antigamente, a gente fazia, né, com a mão, tá? Tá? Com a mão, né? E aí você trouxe essa parte da vassourinha para isso. Outro instrumento aqui que eu pulei, que é a parte da percussão, claro, foi o chocalho. Certo? Outro acessório da percussão que foi muito bacana, que a gente desenvolveu para percussão e que a gente trouxe para o carrom, foi o triângulo de mão, né? Olha só. Esse aqui é um triângulo que a gente já usava, né, para tocar percussão. E você, né, várias marcas fizeram. Você simula o som do triângulo. Então você pode tocar, tipo, um baião, um shot, qualquer ritmo do forró com esse, né, com uma mão fazendo esse complemento, que o triângulo é muito importante para dar essa característica, dar essa identidade, dar esse DNA para o ritmo, como eu falei para vocês. E aí você consegue fazer isso também no carrom. Então, por exemplo, né, o baião, por exemplo, fica muito mais bacana assim, né, do que você pode fazer esse complemento, do que você tocar. Também adoro isso, na verdade. Na verdade, por exemplo, se for uma música, um baião, olha que legal se você tocar com a mão, depois, em uma outra parte, no refrão, você pegar o triângulo e fazer um outro preenchimento. Pô, fica show, né? Aí você vai ver, caramba, como eu tenho possibilidade no carrom. Né? Então, o chocalho, esse triângulo de mão, a vassourinha, né, que a gente já viu aqui do carrom, da bateria. Ah, uma coisa que com certeza, se vocês não tocaram, vocês viram aí, que nessa época mesmo desse pop rock, que a gente fazia, a gente pegava o próprio pedal da bateria e tocava ele assim invertido, usando aqui o calcanhar para poder tocar aqui no carrom, né? Então eu fiz bastante isso, usava, né, em algumas situações, usava aqui esse carrom um pouco mais alto, usava hi-hat, caixa e fazia aqui o bumbo
da bateria, né, o grave, com esse pedal invertido. Então, toquei bastante com isso, mas é legal se adaptar a maceta, deixar uma maceta mais fininha, né, ver aqui o tamanho, aqui tudo certinho. Mas, com certeza, se você já não fez, você já viu muita gente fazer isso. E agora, entrando nesse terceiro item que eu quero falar aqui para vocês, graças às marcas, aos percussionistas, a gente tem um pedal específico para você tocar cajón, né? Pedal de bumbo, de grave pro cajón. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre ele, falando sobre ele, as possibilidades que ele tem, o que ele te dá, né, de alcance rítmico, de diversidade. E a gente tem hoje em dia esse pedal específico pro cajón, que você não precisa tocar assim, nessa técnica invertida. Você toca ele normalmente aqui no teu pé, como se fosse um pedal de bumbo para bateria mesmo. Você tá tocando aqui e toca todo o resto. Fica maravilhoso também em várias situações. Eu vou trazer logo esse vídeo para vocês aqui. E aí, que mais? Aí, já falando disso, né, dessa adaptação e de fábricas e de percussionistas começaram a desenvolver com algumas fábricas instrumentos específicos, acessórios específicos para o cajón, a gente começou a ter, né, outros tipos de chocalhos de canela, como esse aqui que a gente usa na canela. A gente começou a ter também, por exemplo, panderolas que a gente pode colocar no pé, né, para fazer, digamos, frente pop rock. Essa panderola aqui também que eu adoro, que é da Torelli, é uma panderola que te dá uma outra possibilidade, porque com esse gancho aqui você coloca no seu pé, aqui no seu calcanhar, atrás. Então, você toca com o calcanhar e não toca com a ponta do pé. Essa aqui você já toca mais com a ponta do pé, né? Você coloca ela aqui. E aí você vai tocar, ó. No caso, como eu tenho duas, eu posso ter até 2 timbres. Por exemplo, estou inventando aqui um ritmo na hora. Eu posso, inclusive, usar as duas na mesma música, porque elas são timbres diferentes. Eu posso fazer condições, né, legais aqui, porque às vezes fazer uma condição assim, gente, com a ponta do pé, ele cansa mais aqui, a parte aqui da perna aqui. E fazendo aqui com calcanhar, como essa da Torelli que tem hoje em dia aqui, só tinha encontrado fora do país, e é legal. Então você tem duas possibilidades. Foram panderolas, que você usa muito no pop rock, que você já tem como usar especificamente para o cajón. Eu vou tocar para vocês também músicas. Outras coisas muito bacanas também, que são esses chocalhos que você pode usar no dedo, né? Tanto o chocalho quanto essas platinelinhas aqui que você usa no dedo, ou esses chocalhinhos também que você pode usar no dedo. Então olha que legal, você também poder preencher um groove, por exemplo, aqui, ó. Vou trocar aqui um pouquinho para vocês, ó. Né? Aquele beijo baião, ou se você fizer aqui com chocalho de dedo, ó que legal que fica. Às vezes eu até misturo. Deixa eu pegar aqui. Tem um mais grave. Então às vezes eu até misturo. Eu pego às vezes esse, que é um timbre mais agudo. Esse aqui é um timbre mais grave, né? Que é na verdade o mesmo construtor desse instrumento aqui, do Marcos, que faz aqui no Brasil. Então você... Então você tem esse grave com esse agudo. Então fica muito legal. Então, poxa, você dá um super preenchimento, né, quando você pode usar esse chocalho na tua mão, dependendo do ritmo, até ritmos mais rápidos, enfim. Então esses já foram instrumentos, acessórios pensados exclusivamente para o cajón. E aí, claro, pensando naquele lance da vassourinha, olha que maravilha. A gente tem hoje em dia vassourinhas específicas também para o cajón.
eu tava falando da Torelli ali também. Eu também tenho algumas vassourinhas deles, principalmente porque eles desenvolveram, também tem esse fator dessa vassourinha, que é um fator a mais, que ela tem essa borrachinha aqui, que pode te ajudar a fazer graves em situações que você precise. Ela tem vários tipos de cerda, né? Essa aqui é uma cerda bem soft, bem legal. E de metal também ela tem várias espessuras, para que você possa ter timbres diferentes. As de metal também tem outras com uma espessura bem mais grossa, que são com som mais pesado mesmo, se você quiser usar. E aí a gente teve, né, vassourinhas pensadas para o carrom, né, onde você pode tocar aqui usando essa bolinha ou não, né? E aqui, ó, essa aqui também é retrátil, igual a vassourinha de bateria. Então, muito bom, porque você pode, né, ter aqui teu por exemplo, esse groove, não tem como eu fazer ele com a mão e ficar legal, por exemplo, aqui, né? Aí você pode fazer ele com esse timbre ou aqui, ó, um preenchimento mais grave, tá vendo? Então as vassourinhas, elas vão te dar essa liberdade de você ter timbres diferentes. Essa aqui é um pouco mais grave, essa aqui vai ter mais definição, um pouco mais de agudo. Só que, como eu falei, tem cerdas com espessuras diferentes que vão te dar outro timbre. Então, você tem que ir pesquisando aí, que isso, pô, é maravilhoso para tocar. Então, por exemplo, assim, o reggae, por exemplo, você pode fazer. Que a gente tem tum, 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 né? No carrom fica difícil para fazer um pouco esse ritmo. Você pode, tá? Certo? E vai ficar super legal. Vou mostrar aqui alguns ritmos agora para vocês, para que a gente possa ver isso. Então, a gente juntou, né? Hoje em dia eu tenho acessórios aqui, tem outros ainda que eu não mostrei aqui para você agora, que eu trouxe tanto do universo da percussão, quanto do universo da bateria, quanto, claro, cada vez mais a gente vai colocando esses acessórios específicos que são feitos para o carrom, para que você possa usar nas laterais, na frente do tampo, enfim, tem várias marcas que estão investindo nisso, estão pensando, graças a Deus, no nosso universo do carrom, para que a gente possa fazer nossos ritmos de maneira mais linda, ainda mais complementar, tá certo? Então agora eu vou mostrar algumas músicas, né, usando esses acessórios que eu usei aqui, para que você possa ver com a música como fica bacana de você tocar, tá bom? Alguns exemplos rápidos de alguns estilos diferentes que eu posso usar esses acessórios para o carrom, para você ver na prática, né, como eles ficam bacana mesmo. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que... Show! Vou colocar aqui o chocalho pé, o jechá. Por exemplo, pode colocar chocalho para preencher mais, né? Sem nada. Né? Você consegue, claro, preencher o ritmo, fazer tudo bacana ali, legal com a mão, mas usando os acessórios fica ainda mais bacana, tá bom?
porque você ouviu a minha e eu a sua voz. Tudo que dissemos sempre teve efeito, mas sobra outro aspecto. O universo do direito é a busca do desejo sem culpa. Protegem as flores, seus espinhos. Preferem os cactos. Ao invés de marcar agora, vou fazer no calcanhar com a bandeira de lá. Que o refrão é direto. Se abre, mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Pode voltar. Cada um de nós tem um enorme respeito e após todo esse tempo estivemos juntos. Certo? Então, existem muitas possibilidades. Essa música, a gente, como eu falei, pode usar as duas, fazendo o refrão contínuo, a outra parte marcando aqui, né, os ritmos que eu vou fazer. Certo? Então, assim, você tem que lembrar sempre daquela definição do começo. Eu sei o principal e eu vou trazer elementos para adicionar, para ser um complemento, para que possa enriquecer o ritmo sem perder a identidade dele, sem ficar tapando buraco, né? Inclusive, é isso que eu queria falar agora. O que não é você começar a usar ritmo, acessório para o carrom, né? Ele não pode ser um tapa-buraco para você. Ele não pode ser um tapa-buraco de que você tenha deficiência, por exemplo, da sua coordenação motora, em uma das suas mãos que seja mais fraca, geralmente a mão esquerda, ela é pior, você não consegue, às vezes, tocar com fluência, destravado aqui essas duas mãos nos graves, como tem que ser o carrom. Ele é um instrumento que te dá essa possibilidade de você ser realmente ambidestro para que você use os graves, os agudos, né, tanto de um lado quanto de outro. Então, você não pode usar isso, né, usar acessórios não é isso, tá? Essa é a parte mais importante. Até porque muita gente, infelizmente, cai do cavalo quando tenta, né, colocar o acessório aqui como quebra-galho. Por quê? A pessoa vai lá, compra um acessório. Claro, pô, é lindo demais, né, gente? Mas, pô, vamos estudar primeiro o carrom de verdade para depois colocar. E aí, a pessoa compra, tenta colocar, só que tem problemas de independência. Você tem que ter uma certa independência do que você já está fazendo na sua mão e no seu pé, né? Porque esse é o caminho, é a evolução certa, quando você segue um passo a passo aí de estudo. Você vai melhorando cada vez mais, até que chega um ponto que você já está dominando aqui o ritmo, a música, e que você vai conseguir colocar, sim, esses adicionais, esses elementos, esses acessórios. E as pessoas têm essa deficiência de independência, insuficiência de coordenação motora, e compram um instrumento, um acessório, começa a tocar, e assim, não é uma nem duas, são várias pessoas que me escrevem falando, pô, eu comprei um acessório, mas até fiquei mais chateado, mais frustrado do que eu já estava, porque parece que eu estou tocando pior ainda. Parece que eu não estou conseguindo fazer nem o que eu já fazia bem feito, que eu estava começando a aprender, assim, ter um passo a passo. Eu comecei a colocar a vassourinha, colocar um chocalho, e aí mesmo parece que está pior. Por quê? Porque é a hora que você mesmo puxa o seu tapete e demonstra, né, essas fraquezas que você não resolveu no estúdio. Não adianta no estudo do instrumento, não adianta você ir pulando etapas, pulando esse passo a passo de organização, de evolução, que você vai ter que fazer dentro do seu nível, né, que você está no carrom, para que você não fique frustrado. Quanto mais ainda quando você já tenta colocar vários acessórios, e muita gente faz tentando suprir essas falhas de independência, de coordenação, para tapar um buraco aí. Então, não faça isso, faça o caminho correto. É maravilhoso usar? Te indico, com certeza. Eu tenho muitos e muitos, adoro cada vez mais e trabalho cada vez mais com isso. Só que desde que o principal esteja correto, esteja resolvido, esteja seguro, se esteja fazendo aquilo lá, né? Se você estiver tocando uma música, sem atravessar, sem correr, fazendo as viradas maneiras, sem estar perdido no tempo, né? Sem não saber qual é o ritmo, escutando a música, falei, será que eu estou tocando o ritmo certo ou não? Você tem que resolver todos esses problemas, né? E aí sim, depois da hora que você colocar um acessório, pô, vai ficar lindo demais, vai ficar perfeito. Então, com isso tudo que a gente conversou agora, você tem que ter muito claro que realmente é uma super oportunidade, é uma maneira que você deve começar a estudar, né, o mais rápido possível quando você tiver essas coisas estabelecidas. Por quê?
poxa, os seus ritmos vão ficar mais bonitos, mais completos, né? A música vai ter um outro colorido com esses acessórios. Você vai poder contribuir mais com a música ritmicamente de uma maneira mais profissional, né? Mais bonita, deixando a música em si mais bacana, mais agradável de se escutar. Principalmente, às vezes, você está tocando informações pequenas com voz, violão e carrom, por exemplo. Quando você faz isso, você traz esses coloridos para a música pô, muda, né? Da água para o vinho, às vezes, por causa de um acessório. Então, é muito bom, muito importante você aproveite né, esse hoje em dia, essa cereja do bolo que a gente tem para colocar no carrom aí, mas lembrando que você tem que dominar, como eu acabei de falar isso, tá? Invista tempo nisso, é muito bacana, te indico 200% para fazer isso, só que desde que você sabe estudar certo, ou sabe ir adicionando, até às vezes na sua caminhada aí de iniciante, exercícios para te ajudar a desenvolver coordenação motora, independência, para que quando você começar a colocar assim, né, uma panderola, uma vassourinha, um chocalho na mão, você já começa a falar, pô, fica mais feliz, né? E não falar, pô, caraca, comprei e tô chateado. Piorou ainda mais, parece que eu não tô sabendo tocar nada. Combinado? Então, pense nisso, coloque na sua organização dos seus estudos, na sua organização de evolução, para que você possa, sim, logo, logo, tá começando a tocar aí com os acessórios de maneira muito legal, né? Não esqueça, como eu falei, que o mais importante é você não ficar usando né, a maneira errada de você usar sempre é com os tapa-buracos. Não faça isso, tá? Isso vai, lá na frente, vai puxar o teu tapete, você vai ver que vai ficar, na hora que você precisar, você vai ter que voltar a estudar coisas básicas do princípio que você não estudou. Então você vai achar que você está ganhando um tempo, já está tocando bem, mas você vai voltar e ter que resolver muitos pilares fundamentais do ensino do carrom, que são simples, né? Quando você estuda eles de uma maneira correta, em sequência, dentro do seu nível, e depois você evolui, vai para o mais avançado usando os acessórios. Quem pula um pouco e consegue dar essa camuflada, geralmente chega uma hora que vai ter que voltar aqui para o começo, para aquele princípio, para poder resolver todos esses problemas aí que tiver né, de resolver, para poder ter essas bases bem feitas, tá bom? Então, qual seria agora uma dica que eu te dou, uma dica de ouro aí que eu te dou para que você, Jasna, eu quero começar a estudar isso, eu quero ter um primeiro acessório para o carrom. O que eu posso começar? O que você me indicaria a comprar? Tá? Um dos primeiros acessórios, com certeza, que eu indico para os meus alunos, para que eles começem de uma maneira bem relax, é você usar, sim, um chocalho, né? Como eu estava usando aqui. Você pode até fazer um chocalho na sua casa, se você não tiver, né? Tem aqueles ovinhos que são menores, você pode fazer com uma latinha. Então, você já vai começar a estudar muita coisa que o chocalho vai te dar como base, que você vai poder, inclusive, depois aplicar com os outros acessórios para o carrom, né? E sim, ele vai te ajudar, por exemplo, a estar tocando bem com subdivisões diferentes, né? Então, a primeira coisa que eu te indico é tocar com o chocalho, começar a ver a subdivisão que está sendo feita na música pelo hi-hat e trazer ele para cá. Por exemplo, Quero ver o sol nascer. Essa música, por exemplo, ela é lenta, né? Você consegue, o ritmo dela é bem simples. Você consegue fazer com uma mão e focar na subdivisão da música. Vai até o final igual, mantendo o tempo, entendendo a subdivisão. Então, o primeiro exercício para começar seria esse, o primeiro acessório, chocalho. Essa, por exemplo, pode ser uma boa música, então pega uma música bem lenta, tá? Calma. Bora. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, Certo, ó. quando a gente se encontrou? Foi assim Então, que começou. depois do chocalho, você ainda pode colocar aquela panderola no pé, para fazer as marcações, né, da caixa 2 e 4. Então, primeiro acessório que eu te indico, faz, nem que seja na sua casa com potinho, qualquer potinho que você tenha, coloca lá um arroz, alguma coisa dentro, vai começando a trabalhar essa condução, certo? Porque essa condução, por exemplo, ela é uma condução que a gente faz horizontalmente, diferente quando você faz uma condução, por exemplo, essa mesma condução, depois um outro acessório, né, que muita gente compra, que até é bacana, você pode ter realmente a vassourinha,
né? Só que aqui você vai ter uma condução vertical, aqui você está fazendo horizontal. Então, a mesma música, por exemplo, você já pode trabalhar essas duas coisas. Ó. Minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Aqui eu tô fazendo uma condução reta mesmo de propósito. Então, essas são minhas duas dicas para que você possa fazer. Você possa começar a estudar, se você quiser, né? Seria o chocalho que você pode fazer, a vassourinha, né? Depois que você quiser adquirir aí, às vezes, um acessório para o carrom. Também é bacana que você pode pegar esse conhecimento do chocalho, como eu te falei, e trazer para sua vassourinha. Combinado? Então, aproveita essas dicas, se liga nisso, vai estudando, vai se preparando, vai tendo uma base muito boa de estudo, de domínio do carrom, do instrumento, para que depois você possa ir curtir, né, com felicidade, com tranquilidade, né, com orgulho, colocar esses acessórios para o carrom que fiquem maravilhosos, né, ficam maravilhosos, que vão deixar o seu ritmo, vão falar, pô, caramba, essa pessoa toca muito bem, cara, é maravilhoso escutar ela tocar, porque cada música, ela tem, né, coloridos diferentes, tem texturas diferentes, não só pelos ritmos que a pessoa faz, muito bem feito com as mãos ou tal, mas às vezes trazendo de uma música a outra também um acessório de complemento, tá? Então, antes de finalizar, eu quero te agradecer por assistir esse vídeo, quero te convidar para continuar aqui com a gente, que a gente tem vídeos toda semana, vários vídeos aqui no canal, se inscreve, compartilha com outros amigos que gostam de carrom, dá um like nesse vídeo, assim você me ajuda, né? Contribui aí com o meu trabalho e divulgar ele para outras pessoas também, tá certo? Agora no final desse vídeo vai ter uma recomendação minha, um vídeo de recomendação e um vídeo também recomendação do YouTube para você. Fechado? Então, até o próximo vídeo, logo e manda ver, bons estudos.